Presidenciais 2026. Os portugueses no Luxemburgo também votam. Muito boa tarde. Foi ministro, líder do PSD, é advogado e conselheiro de Estado. Luís Marques Mendes é também candidato à presidência da República e é nessa qualidade que está connosco nos estúdios da Rádio Latina. Luís Marques Mendes, muito boa tarde. Muito boa tarde. Depois, se me permitem, muito obrigado por esta oportunidade, por este convite para esta entrevista. E, em terceiro lugar, também, se me permitem, uma palavra de felicitação. Estou aqui a dar esta entrevista no dia em que a Rádio Latina faz 33 anos. E, portanto, em dia de aniversário, muitos parabéns pelo trabalho que fazem, pela representatividade que têm e pela qualidade que evidenciam e, portanto, é um grande gosto estar aqui convosco. Muito obrigada pelas suas palavras e por ter aceitado o nosso convite. O Luís Marques Mendes, que faz campanha no Grão-Ducado porque decidiu passar pelo Luxemburgo. Eu decidi, é o primeiro país na Europa que eu estou a visitar, Luxemburgo. Já tinha visitado os Estados Unidos, mas isso é fora da Europa, também em contacto com uma grande comunidade. Mas resolvi começar pelo Luxemburgo, porque sendo um pequeno país, é todavia uma grande comunidade portuguesa. Eu diria que o Luxemburgo tem uma fortíssima identificação com Portugal e Portugal com o Luxemburgo. O mérito é de uma comunidade vasta, que dizem que já será próximo de 16 ou 17% do total da população do Luxemburgo. É uma comunidade muito bem integrada. É uma comunidade que tem um grande prestígio, basta falar com as autoridades do Luxemburgo para sentir uma afetividade e um respeito grande por esta comunidade. Quando Jean-Claude Juncker foi primeiro-ministro e presidente da Comissão Europeia, eu, na altura, noutras funções, tive alguns encontros com ele. E sempre ele falava dos portugueses no Luxemburgo com um enorme respeito e com uma grande admiração. E por isso eu resolvi começar esta minha pré-campanha nas comunidades pelo Luxemburgo e ainda por cima com esta coincidência. Vim ao Luxemburgo num fim de semana em que o Luxemburgo está de festa com a mudança no trono e, portanto, com a festa tendo em vista o novo Grão-Duque que assumiu funções. Portanto, é por tudo isto que me sinto aqui muito bem e até devo dizer o seguinte: aterrei aqui no Luxemburgo e fui cumprimentado logo por um conjunto grande de pessoas, umas que estavam a vir no avião, outras que estavam no aeroporto e, portanto, eu saí de casa em Lisboa e aterrei no Luxemburgo em casa também. É uma cara bem conhecida dos portugueses. Seguiu os passos de Marcelo Rebelo de Sousa no comentário televisivo. Cavaco Silva levou-o para a política. Foi, aliás, ministro de 3 governos, de 3 dos seus governos, de Cavaco Silva. Será um presidente a Marcelo, mais próximo do povo e muito comunicador, ou a Cavaco Silva, mais reservado e contido? Cada um tem o seu estilo. Eu não vou ser exatamente igual a nenhum presidente e, portanto, haverá certamente semelhanças numas coisas e haverá diferenças noutras. O que é o meu estilo? Eu traduzo o meu estilo rapidamente por 2 ou 3 coisas muito simples. Do ponto de vista da relação com as pessoas, gosto de ser uma pessoa afetiva. Gosto de proximidade com as pessoas. Não tenho nenhum problema em estar com as pessoas em qualquer lado, tenho um gosto imenso. Isso vem-me de quê? Vem-me da minha maneira de ser, por um lado. Eu saio muito à minha mãe, que era uma pessoa muito alegre, muito bem disposta, que se relacionava muito com toda a gente. E depois também vem do facto de que eu, aos 19 anos, fui vice-presidente da Câmara da minha terra, no norte do país. E isso deu-me uma proximidade, uma proximidade grande com as pessoas. Portanto, nesse plano, eu posso ser mais parecido com o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Portanto, uma proximidade, uma afetividade grande com as pessoas. E, portanto, eu quero ser Presidente da República vindo aqui ao Luxemburgo e indo a outras várias comunidades para aproximar os portugueses, porque isso faz parte da minha maneira de ser. Não preciso de forçar nada. É assim que eu sou. Segundo dado, sou capaz de
todavia, já ser diferente do professor Marcelo, porque sou mais contido, talvez, no uso da palavra, quer dizer, não vou estar a andar a falar todos os dias. Não é a minha maneira de ser, eu não estou a criticar, cada um tem o seu estilo, mas eu sou mais contido. Quer dizer, quando eu fazia comentários que fiz durante 12 anos na SIC, eu falava ao domingo, ponto. Também me pediam às vezes para comentar durante a semana e eu recusava-me sempre, para uma pessoa não banalizar a palavra. E, portanto, quando fala, é porque tem qualquer coisa importante para dizer. E se tem alguma coisa importante para dizer, vai ter impacto. Terceiro, vou ter uma terceira marca, que essa é uma marca que eu quero, digamos assim, inovar. E o que é essa marca? É aproximar os partidos em Portugal. Aproximar o governo e os partidos para aquilo que eu chamo fazer entendimentos, fazer convergências para resolver problemas. Porquê? Porque nós temos alguns problemas sérios para resolver, na saúde, na habitação e noutros lados, e muitas vezes não se resolvem. Porquê? Porque os partidos não falam uns com os outros. Ou se falam é muito aos gritos. Tem que haver um árbitro, tem que haver alguém que aproxime. Aquilo que eu chamo de fazer pontes de entendimento. Aí provavelmente vai ser uma marca nova da minha parte. Portanto, aqui tem, em resumo, um presidente que quer ser próximo das pessoas, um presidente que fala quando tem alguma coisa de importante a dizer e não falar por falar, e um presidente que quer aproximar posições para que o país siga em frente. Para mim o mais importante, sabe, eu já tive muitos anos de vida política, depois também já tive 18 anos fora da vida política. Portanto, eu não preciso de currículo, a única coisa que me preocupa e pela qual me candidato é ser útil ao país. E eu acho que o país precisa de facto de ir em frente. O país desenvolveu-se muito, mas pode ainda desenvolver-se muito mais. E é esse contributo, pela minha experiência, que eu quero dar. As pessoas conhecem-no. As sondagens dão, contudo, vantagem ao candidato Gouveia e Melo. O que é que acha que falta à sua candidatura para liderar as intenções? Sim, não falta nada, porque vou-lhe dizer, quando eu me candidatei, apresentei a minha candidatura no início de fevereiro deste ano, Gouveia e Melo tinha 21 pontos de vantagem sobre mim. Sabe qual é neste momento a diferença da última sondagem? 2 pontos. É um empate. Eu tenho vindo a subir, ele tem vindo a baixar. E, portanto, quem tem motivos neste momento para estar preocupado é ele, não sou eu. Porque ele é que está a baixar, eu estou a subir. E tenho a convicção que tudo isto vai aumentar. E porquê? Gouveia e Melo é uma pessoa a quem o país muito deve, por causa do processo de vacinação. Ele teve aí um trabalho exemplar. E teve um trabalho exemplar porquê? Porque ele tinha experiência para fazer aquelas coisas. Eu, por exemplo, se lá estivesse, não tinha. Só que as pessoas agora começaram a perceber que ele tinha experiência para vacinação, mas não tem experiência para Presidente da República. Porque a experiência para Presidente da República é a experiência política. Ele tem? Não tem. É a experiência governativa. Ele tem? Não tem. É a experiência de lidar com a Constituição. Ele tem? Não tem. É a experiência de juntar os partidos para fazer pontos de entendimento para resolver problema. Ele tem experiência? Não tem. Ou seja, uma pessoa que tem experiência para a vacinação não tem experiência, evidentemente, para a Presidência da República, porque são coisas diferentes. Isto não é fazer críticas. Isto é objetivo. E, portanto, é nesse plano que ele tem vindo a baixar, e muito, e eu tenho vindo a subir, porque as pessoas podem gostar mais ou menos de mim, mas conhecem-me. Eu estive, por exemplo, 12 anos, todas as semanas, a fazer comentário numa televisão em Portugal e, portanto, as pessoas conhecem a minha maneira de ser, conhecem a minha maneira de falar, conhecem as minhas ideias, conhecem o meu pensamento, até sabem que eu sou baixo, mas o que é importante na Presidência da República não é a altura do Presidente, é saber se o Presidente está à altura dos acontecimentos. E, portanto, as pessoas conhecem tudo a meu respeito, as minhas qualidades, os meus defeitos. Isso é uma vantagem. O voto na minha candidatura não é uma aventura, não é um voto no escuro. Portanto, as pessoas sabem. E a experiência hoje em dia, e a minha é muito grande, conta. E conta porquê? Porque o mundo está no que está. Não está fantástico o mundo, não é? Com as guerras todas que temos. A Europa também tem problemas também sérios, como nós sabemos, e que esperemos sejam ultrapassados.
Em Portugal também há uma grande divisão no Parlamento, que antigamente não havia, o governo é minoritário. Isto é preciso alguém que tenha experiência política e governativa e de lidar com a Constituição. E, portanto, eu julgo que as sondagens neste momento estão a demonstrar o sentimento que se sente um pouco por todo lado, que é: Gouveia e Mel estava em cima, mas a partir do momento em que começou a falar, as pessoas começaram a não apreciar e, evidentemente, também percebem que a minha candidatura é uma candidatura de segurança. Portanto, neste momento está tudo empatado. Há 6 meses dizia-se que Gouveia e Mel estava eleito. Agora, nem se sabe sequer se passa à segunda volta. Portanto, eu, por mim, estou muito confortável porque as sondagens me mostram esse conforto. Entrou nesta campanha com vista a Belém, Sim. os lemas estabilidade, ética, ambição. Um Presidente da República não governa, nem faz leis, mas quer reformar o sistema. Certo. Como se um Presidente nem governa, nem faz leis? Como é que quer reformar o sistema? Por 2 ou 3 vias muito simples. Quero ajudar a reformar o sistema. Ninguém reforma o sistema sozinho. Por 2 ou 3 vias muito simples. Primeiro, pelo uso da palavra. É o poder mais importante que um Presidente da República tem. É o poder da palavra. Segundo, pela magistratura de influência. Influenciar os partidos e influenciar o governo. Chamar a atenção. O Presidente todas as semanas reúne com o Primeiro-Ministro. E não pode ser para falar de futebol, nem para falar do tempo. Não devia, pelo menos. Não devia, exatamente. Bem observado. Tem que ser para tratar de assuntos sérios e concretos, e por isso é que o Presidente tem que conhecer os assuntos, tem que ter experiência política e governativa. Em terceiro lugar, mensagens à Assembleia da República, que é uma figura que está prevista na Constituição, e tirando Mário Soares, já lá vai muito tempo, praticamente não tem sido usada pelos presidentes. E o que é esta figura de mensagens ao Parlamento? São assuntos importantes do país que muitas vezes estão esquecidos, ou que não estão na agenda, ou que não estão em primeiro plano, mas que o Presidente pode colocar na agenda política e mediática através de uma mensagem ao Parlamento que tem que ser discutida obrigatoriamente. Repare, problemas como os problemas do interior em Portugal. O interior está a ficar cada vez com menos gente. Este é um problema para o interior e é um problema para o litoral que fica com gente a mais. Desertificação num lado, massificação no outro. É preciso encontrar saídas para esta matéria. E, portanto, é um tema para eventualmente colocar uma questão. Mas também aqui que estamos no Luxemburgo. Questões que têm a ver com as comunidades portuguesas. Porque como as comunidades estão distantes, estão nos seus países de acolhimento, muitas vezes as suas preocupações ou as suas ambições, digamos assim, ficam em segundo plano em Portugal. E eu não posso aceitar isso. Eu não posso aceitar por uma razão. Portugal é uma nação única. Mas a nação são os 10 milhões de portugueses que vivem em Portugal, mas são os 4 ou 5 milhões que vivem em várias outras partes do mundo. A minha regra é a seguinte: em cada parte do mundo onde vive um português, vive Portugal. E, portanto, é preciso colocar também o tema das comunidades na agenda política, para aproximar. Até porque quando se fala de portugueses de valor, e eu acho que temos portugueses de enorme valor, uma parte grande dos portugueses de valor está fora de Portugal. Ora, o que eu quero dizer aqui tem exemplos de como, pela palavra, pela influência, por mensagens, o Presidente pode ajudar, de facto, a reformar, a rever, a mudar, digamos assim, o nosso sistema político, sobretudo no sentido de o tornar 3 coisas: mais estável, porque é preciso estabilidade, mais ambicioso, no sentido de um país a crescer mais. Vejamos aqui o caso do Luxemburgo, que em 3 décadas deu um salto brutal. Portugal também deu, depois parou um pouco com os problemas dos últimos anos e pode voltar a dar. E, finalmente, no plano da ética, como você chamava a atenção, porquê? Porque hoje as pessoas estão um pouco descontentes com os políticos. Em todo o lado, do modo geral. Mas o mal dos outros não resolve os nossos problemas. E eu acho que carregar na ética é carregar na seriedade, na integridade, na forma mais transparente de fazer política. O Presidente tem que ter essas orientações.
É advogado. Num Estado de Direito, admite-se que processos que lesam centenas de pessoas se arrastem Sim. por mais de uma década. Exemplo do caso BES, que lesou muitos portugueses da diáspora. Sim. Também. Claro. É inadmissível que dure tanto tempo. Você acaba de citar um caso e eu cito-lhe outro. 2. Infelizmente há alguns que Claro. podemos citar. Mas quer dizer, o processo que envolve o ex-primeiro-ministro José Sócrates. Só agora é que começou o julgamento e a investigação já leva 11 anos. Isto é inadmissível. O caso BES é sensivelmente a mesma coisa. Lá está. A justiça lenta é justamente uma reforma que tem que ser feita. E porquê é que até hoje ninguém fez esta reforma? Porque os partidos não falam uns com os outros. Porque os partidos fazem diagnósticos, mas depois não se juntam para encontrar soluções. Só porque os partidos fazem política. Não, fazem política, mas Fazem-se oposição uns aos outros. neste caso fazem baixa política. Política é normal que se faça, mas tem que se fazer uma boa política. Eu costumo dizer, não há presidência da República sem política, porque é o cargo mais político em Portugal. Agora, e portanto não há presidência sem política, mas não pode ser uma política qualquer. Tem que ser uma política com princípios e com experiência. E aquilo que está a acontecer em matéria da justiça é má política. Toda a gente a tirar culpas para cima dos outros. Cá está um bom exemplo que você acaba de dar. Esta é uma das minhas prioridades principais para, sendo eleito Presidente da República, chamar governo e partidos e obrigar, entre aspas, naturalmente, a fazer pontos de entendimento para uma reforma. Não é aceitável que os casos na justiça levem esta eternidade e depois, se for um processo num tribunal administrativo e fiscal, leva 10 anos, é a mesma coisa. E é um problema para uma pessoa ou para uma empresa, mas sobretudo não é possível que, conhecendo-se isto há vários anos, não se reforme. É esta parte que eu vou ajudar. Porquê? Porque sabe, fazer crítica já toda a gente sabe fazer. Fazer diagnósticos toda a gente sabe fazer. Eu quero ter uma atitude construtiva. A justiça é um belíssimo exemplo. Mas se eu passasse, por exemplo, aqui para nas comunidades, permitam outro exemplo. Investir fora de Portugal, nas comunidades. Agora não estou apenas a falar do Luxemburgo, estou a falar do Luxemburgo e de outras comunidades. No ensino do português. Investir muito mais no ensino do português. Porquê? Porque nós estamos a puxar pela língua portuguesa em todas as partes do mundo. Até queremos torná-la numa língua oficial nas Nações Unidas. E nós temos que, por isso mesmo, valorizar o investimento no ensino do português em todas as partes do mundo. Temos que o fazer. O dinheiro que se gasta nestas matérias não é despesa, é investimento. E às vezes em Portugal isto não se discute, mas vai ter que se discutir. Sabe porque é que eu falo desta maneira das comunidades, assim, com uma certa paixão? Eu vou-lhe explicar. Não é por agora ser candidato a Presidente da República. Eu, nos anos 90 do século passado, nem sonhava algum dia ser candidato presidencial. Nos anos 90, quando fui ministro do professor Cavaco Silva, eu criei a RTP Internacional. Hoje já não tem o mesmo impacto, mas na altura tinha um impacto enorme, porque era trazer notícias de Portugal, o telejornal de Portugal, em direto, à mesma hora. Mas vou-lhe dizer uma coisa, aquilo custava uma pipa de massa. E toda a gente me dizia, não vais conseguir fazer. O próprio professor Cavaco Silva disse, você não leva aquilo a Conselho de Ministros, são o Ministro das Finanças, veta. Já escrevi um livro a explicar tudo isto. E eu consegui fazer este projeto. Ou seja, e a RTP Internacional era importante para quê? Em Portugal? Não. Era importante, era fora de Portugal, para as comunidades. Aquilo é um projeto para as comunidades. Em Portugal não dava um voto, porque não se vê em Portugal. O que eu quero dar com este exemplo é o sinal de que a minha aposta em aproximar mais as comunidades, dialogar mais com as comunidades, homenagear mais as comunidades, valorizar mais as comunidades, não é uma questão de agora por ser Presidente da República. Foi para mim uma questão de sempre. Porquê? Porque isto é uma marca identitária da nação. Nós não somos um território, nós somos uma nação. E o que conta é, de facto, são os portugueses que lá estão, lá em Portugal, e são os portugueses que estão fora de Portugal. Disse numa entrevista recente que daria posse a um governo do Chega à condição do partido cumprir com a Constituição. Deu mesmo um exemplo. Propostas como a introdução da pena de morte ou da prisão perpétua, por serem inconstitucionais, seriam para si uma linha vermelha. Certo. Isso significa que para um governo tomar posse sob a sua presidência não poderá ter no programa uma revisão da Constituição?
Não, isso pode. Revisão da Constituição, com certeza, porque isso é uma matéria que se passa no Parlamento. Portanto, um partido dizer vou apresentar uma proposta de revisão da Constituição, com certeza. Porquê? Porque não é inconstitucional rever a Constituição. Tem é que ter uma maioria alargada. Agora, eu explico porque é que eu introduzi esta questão. Dar posse a um governo do Chega, se o Chega um dia ganhar as eleições, com certeza. Essas são as regras eleitorais. Quem ganha eleições deve poder governar. Portanto, a minha resposta não pode ser outra. Agora, colocarei exigências constitucionais. Porquê? Porque o Chega a cada passo tem propostas de natureza inconstitucional. Inconstitucional significa contrárias à Constituição. Tem muitas ideias a cada passo que gostam ou não se gostam, são contrárias à Constituição. Ora, certo, mas a Constituição pode ser alterada. Não, mas enquanto não for alterada é aquela. Nós não podemos pensar naquilo que vai ser. Nós não podemos pensar, não, o Benfica vai ganhar o campeonato. Mas você não sabe. A única coisa que você tem a certeza é que o ano passado não ganhou. E, portanto, nós temos que falar com base em coisas certas. Quando eu tomar posse no dia 9 de março é com esta Constituição, não é com qualquer outra. Portanto, não podemos falar em termos daquilo que vai haver. Não. É com aquilo que temos. Se mudarem a Constituição, com certeza eu respeitarei a nova Constituição. Agora, os exemplos que eu dei e que você muito bem aqui sublinhou. O Chega já chegou a falar de pena de morte. Ora, isso a Constituição proíbe expressamente. O Chega já fala muitas vezes, aí até continua a falar muitas vezes, de prisão perpétua. A Constituição proíbe. Portanto, eu dei 2 exemplos. Pode haver outros. Se o Chega propuser o fim do Serviço Nacional de Saúde, a Constituição também não permite isso. E o que eu quis dizer foi o seguinte: alguém tem que pôr ordem na casa. Ordem neste sentido. Todos os partidos têm direito às suas ideias. E depois os eleitores decidem. Mas têm que respeitar uma coisa, a lei fundamental do país, a Constituição. Não gostam de alguma questão da Constituição? Façam uma revisão. Não tenho nada que me opor a isso. Mas, enquanto a Constituição não for revista, tem que ser cumprida. E quem é, em Portugal, o garante do cumprimento da Constituição? O Presidente da República, que jura cumprir e fazer cumprir a Constituição. Ora, quando se trata de dar posse a um governo, isso é o primeiro momento para cumprir a Constituição. E, portanto, eu não levanto objeções de natureza política às ideias, porque isso são as ideias de cada um votadas pelos eleitores, pelos portugueses que vivem lá, pelos portugueses que vivem nas comunidades, eles é que decidem. Eu respeito. Agora, julgo que qualquer pessoa que nos está a ver e a ouvir percebe isto. Eu não tenho dúvidas, qualquer pessoa percebe. O Marcos Mendes tem razão. Claro, tem que se cumprir a Constituição. Claro, tem que se respeitar a Constituição. Claro, se ela for revista, será outra. Mas enquanto não for revista, é esta Constituição. Ele faz muito bem, porque a Constituição é a lei fundamental do país. Se não for assim, nós vivemos um bocadinho na lei da selva. Ora, nós temos que ter regras de funcionamento. E alguém tem que pôr ordem na casa e ter autoridade para dizer não. Violar a Constituição, ser contrário à Constituição, isso nem pensar, porque a Constituição não permite e o Presidente da República o garante do cumprimento da Constituição. Não estou aqui a perseguir ninguém. Estou aqui apenas a dizer tem que haver uma ordem na casa no sentido de que todos temos que respeitar a lei fundamental do país. Diz também querer ser presidente para evitar crises, sempre com a estabilidade como ambição. Mas Portugal não é um país em crise constante, isto porque não. Há anos que se ouve falar da crise do Sistema Nacional de Saúde, que há efetivamente problemas no Sistema Nacional de Saúde, a crise na educação, agora mais recentemente a crise da habitação. Sim. Portanto, se olharmos, justamente falou dos telejornais, se diariamente olharmos para o que se passa em Portugal, por vezes é difícil não pensar que até parece um país de terceiro mundo, porque os problemas são tão... Com certeza. Há muitas décadas, por vezes, os mesmos, e parece que não há soluções para eles. Eu não seria assim tão pessimista. Eu tento ser realista mostrando as coisas boas e menos boas. Evidentemente que todos os países têm problemas. E então, neste momento, na Europa, o que mais há é problemas para resolver. A Alemanha está cheia de problemas. A França, então, é um descalabro, não é? Aquilo é crise permanente. E, portanto,
há problemas hoje em dia em todos os países da Europa, e Portugal também tem, esses que identificou, alguns problemas na saúde, mas também temos que valorizar a outra parte, mas temos um Serviço Nacional de Saúde de grande categoria, fazem-se das cirurgias mais difíceis no mundo, fazem-se no nosso Serviço Nacional de Saúde. Temos problemas sérios, de facto, na habitação, é verdade, é talvez o problema mais sério. Mas, já por exemplo, na educação temos resultados muito positivos. Agora, todos os países têm problemas, Portugal também os tem, e é aí que eu quero ajudar a fazer entendimentos para resolver estes problemas. Mas agora queria também sublinhar o que de positivo neste momento acontece. E os portugueses que vivem aqui no Luxemburgo têm direito a conhecer isto. Só 4 exemplos. Portugal, neste momento, é um país que tem um grande prestígio no mundo inteiro. Não é na Europa só, é fora da Europa. Em grande medida porquê? Porque há 10 anos estivemos quase ao pé da bancarrota, tivemos um resgate e Portugal conseguiu sair-se muito bem disso quando pouca gente acreditava, e isso deu-nos um grande prestígio e credibilidade. E nós devemos ter orgulho nisto. Hoje Portugal é falado na Europa e fora da Europa com admiração. Pelo exemplo, sim senhor, tiveram um resgate, mas foram capazes de cumprir, sair por cima. Segundo exemplo, há poucos anos atrás, a nossa dívida pública em percentagem do PIB, da riqueza nacional, era brutal. Hoje baixou está abaixo dos 100% do PIB. Claro que outros países, aqui como o Luxemburgo, ainda têm melhores resultados. Mas a França, por exemplo, está muito pior do que Portugal. Ora, muitos países na Europa e fora da Europa olham para Portugal, de facto, com exemplo. Há mérito aqui do governo anterior, do atual governo, mas há um mérito do país. Terceiro, nós neste momento, em termos orçamentais, em termos de receitas e despesas, Portugal tem um excedente, um superávit. Isto é uma coisa histórica em Portugal. E na Europa é cada vez mais difícil. Quais são os países que têm excedentes? Pouquíssimos. Quase todos têm 10. Portugal é apontado como um exemplo. Último, crescimento da economia. A média europeia neste momento é baixa. Muito baixa. Porque a Alemanha, a França, os principais países crescem pouco, mas Portugal está a crescer bastante acima da média europeia. Quase 2% ao ano, nada que aconteça, nada disto, nem em França, nem na Alemanha, nem na Bélgica. Claro que o Luxemburgo é sempre um caso de exceção. Ou seja, aqui tem 4 exemplos. No plano da credibilidade, no plano da dívida pública, no plano das contas certas, no plano da economia, Portugal tem bons resultados, e é visto com admiração um pouco por todo o mundo. Agora, você pode dizer-me, mas isso não chega. Claro que não. E é por isso que temos que crescer mais para subir os salários. Assim, ainda estamos longe do salário médio que existe aqui no Luxemburgo. E, portanto, temos que subir salários. Porque, senão, temos a situação que eu já vi aqui ao aterrar no Luxemburgo. Há alguns portugueses imigrantes que regressam a Portugal. Mas há muito mais portugueses e, sobretudo, jovens que imigram para cá, porque não é que não tenham emprego lá. Em Portugal, neste momento, há emprego para toda a gente. Agora, não tenham os salários que se praticam aqui ou no outro lado. E, portanto, este aqui é o grande desafio, mas não faria uma leitura assim tão negativa. Portugal é um país que eu gosto muito. Portugal é um país que todos gostamos muito. Os que vivemos lá, os que vivemos cá. Nós devemos falar das coisas que é preciso resolver. Mas também temos que ter orgulho naquilo que somos, naquilo que fazemos e orgulho naquilo que dizem do nosso país. Falou do ensino no estrangeiro, no ensino do português, agora acaba de falar em salários, e posso dizer-lhe que é uma das queixas dos professores do ensino de português no estrangeiro, aqui no Luxemburgo, por exemplo, recebem abaixo do salário mínimo no Grão-Ducado. Portanto, é um problema que já dura há alguns anos. Certo. Isso mas é uma questão que o Governo claro, mas o Presidente tem que acompanhar essas matérias, sobretudo em obediência a isto, e responde-lhe muito rapidamente. As questões das comunidades são pouco faladas em Portugal. As comunidades têm 4 deputados na Assembleia da República. Sim, mas parece não haver vontade política para aumentar a representatividade dos portugueses da diáspora. Mas vai passar a haver. Eu já fiz um manifesto que já tornei público. Eu vou criar na Presidência da República um departamento especificamente para tratar das questões das comunidades. Eu já tenho uma enorme sensibilidade para as comunidades, como aqui expliquei.
Mas vou tentar dar na Presidência da República um tom ainda mais profissional a isto. Não estou a dizer que os Presidentes não se preocupem com isso. Eu vou criar um departamento porque qualquer uma destas matérias, investimento nos consulados, tem sido feito, mas tem que ser feito mais. Ensino do português. Tem que haver um investimento muito, muito maior. E o grande da questão tem a ver exatamente com professores. E se lhes pagar, evidentemente, salários baixos, a maior parte dos professores, obviamente, não querem vir para cá. Portanto, tem que haver aqui uma mudança de paradigma. O voto dos portugueses. Até isto, os portugueses. Aqui só podem, numas eleições presidenciais, votar presencialmente, desde que vão ao seu consulado. Mas em países em que os consulados estão a 100 ou 200 ou 300 quilómetros de distância, isto é aceitável? Não é aceitável. Isto não é aceitável. Há políticos em Portugal que olham para isto e não dão importância. Eu dou importância. Temos que estudar ou o voto eletrónico, ou o voto por correspondência, ou os dois, para as pessoas terem alternativas. E, portanto, eu não vou resolver porque o Presidente não resolve. Não resolve porque quem decide é o Governo e são os partidos. Mas o Presidente da República tem que chamar a atenção, tem que usar a palavra e tem que usar a sua influência para que estas matérias que são vitais para as comunidades, em primeiro lugar, para aproximar os vários Portugais que há dentro de Portugal, para que estas matérias sejam, no mínimo, tratadas, refletidas e depois resolvidas. Falou do voto. Nas últimas eleições presidenciais, em 2021, apenas 3,72% dos eleitores portugueses no Luxemburgo votaram. No grão do caso, o voto é obrigatório. Seria a favor da introdução do voto obrigatório? Sou muito claro nessa matéria. Bom, por já isso não é uma matéria que eu tenha que decidir, isso só mudando a Constituição. Mas eu não sou muito a favor do voto obrigatório. E por uma razão muito simples. Eu sou a favor dos direitos das pessoas e as pessoas têm o direito de, se quiserem, não votar. Eu acho que devem votar. Mas eu não quero impor a minha vontade às pessoas que têm uma ideia diferente da minha porque sou uma pessoa aberta. Portanto, o direito das pessoas se absterem também é um direito. Bom, mas isso para mim não é o mais importante, sabe? No que diz respeito, por exemplo, às comunidades, o mais importante, do meu ponto de vista, não é isto. A primeira coisa que é preciso terem atenção, que já ninguém se lembra, há 25 anos, os portugueses, aqui no Luxemburgo, na Bélgica, na Holanda, que agora se chama Países Baixos, na Alemanha, fosse onde fosse, há 25 anos, os portugueses imigrados não votavam na escolha para um Presidente da República. As pessoas já não se lembram. Um absurdo. Portugal é uma nação, mas os imigrantes podiam votar nas eleições legislativas, mas não votavam na escolha do Supremo Magistrado da Nação. E fui eu que, numa revisão constitucional de 1997, com o professor Marcelo, a líder do PST, e eu a negociar essa revisão, fui eu que a negociei, que negociámos com o Partido Socialista e introduzir o direito de voto dos portugueses nas eleições presidenciais. Isto não foi há 50 anos, isto era uma grande causa de Sá Carneiro que nunca conseguiu. E, portanto, tenho esta autoridade para dizer, o que aconteceu a seguir é lamentável, que é, os portugueses votam, mas só podem nas presidenciais votar presencialmente, mas porquê? Porque é que em eleições para deputados podem, por exemplo, ter o voto por correspondência e já não podem ter na eleição presidencial? Sabe porquê? Porque há uma coisa que é assim, vamos deixar de ser hipócritas. O Partido Socialista tem medo do voto dos imigrantes. E, portanto, enquanto esteve no poder, nunca aceitou rever esta lei no sentido de irmos mais longe, voto por correspondência e até voto eletrónico. E eu considero que esta matéria, já escrevi no meu manifesto, tem que mudar. Não há que ter medo do voto dos imigrantes. Pelo contrário, são portugueses, como todos nós portugueses, que merecem ainda um respeito muito maior porque em circunstâncias muito difíceis, há 20, 30, 40, 50 ou até mais anos, arriscaram sair do seu país e investir numa nova vida. E, portanto, têm mais valor ainda que outros. Eu não estou a dizer por ser candidato. Se não quiserem votar em mim, estão à vontade. Mas é isto que eu sinto. E eu sinto que é preciso fomentar uma maior participação política dos imigrantes. Por um lado, localmente, mas aqui já há, no Luxemburgo, como há em França, já há muitos portugueses em cargos locais e em cargos de participação política. Mas temos também que ajudar a que participem mais e mais e mais nas eleições em Portugal. Porque se estão ligados a Portugal e estão ligados a Portugal, então também têm que estar ligados à eleição dos seus representantes em Portugal.
Muito obrigada, Luís Marques Mendes, pela Muito sua obrigado. E presença se nos me nossos permite, já estúdios. agora que estamos a coisa, só antes de vos voltar a felicitar, só dizer às pessoas que nos estão a ver e ouvir o seguinte a respeito do voto. Porque as eleições presidenciais são só em janeiro do próximo ano. 18 Só de dizer às pessoas o janeiro. seguinte: votem em mim ou não votem em mim, isso é um direito de cada um, mas vou-lhes pedir só duas coisas. Primeiro, vejam se estão recenseadas. Se não estiverem recenseadas, ainda podem recensear-se, acho que é até novembro. Convinha confirmarem isso, para depois votarem e com isso mostrarem uma maior ligação a Portugal. Se votarem em mim, fico feliz. Se não votarem em mim, respeito da mesma maneira. Eu quero ser presidente de todos os portugueses, os que votam em mim, os que não votam em mim, porque todos merecem o mesmo respeito. Muito obrigado. Muito obrigada a si por ter aceitado o Foi um nosso gosto. convite e por estar connosco. E parabéns neste pelo dia aniversário novamente. especial de aniversário Sagrado. da Rádio Latina, 33 anos. Muito obrigada. Fechamos por aqui esta emissão especial. Continue connosco a festejar os nossos 33 anos juntos, sempre. Boa tarde. Presidenciais 2026. Os portugueses no Luxemburgo também votam.